Bom, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria recebê-los. Gente, só lembrando para desligar, por favor, os microfones, tá? Obrigada. É uma alegria recebê-los. Meu nome é Roberta Lima, eu estou como coordenadora da equipe Amor Exigentinho FEAE, que é composta pela Jorge Nardi, a Eusane Andrade e a Henriette Lins. Somos uma ação da prevenção geral do programa Amor Exigente. Estamos aqui todos reunidos como numa roda de conversa. Pode mudar, por favor, Jorge. Nós somos uma ação da prevenção geral do programa Amor Exigente, mas estamos onde? Né? Estamos embaixo do guarda-chuva da prevenção. E o que é o Amor Exigente? É um programa de auto e mútua ajuda que desenvolve preceitos para a organização pessoal e familiar, que é sustentado pelos seguintes pilares essenciais: 12 princípios básicos comportamentais, proposições que nos orientam para o autoconhecimento e para ações e condutas que sustentam mudanças pretendidas. 12 princípios éticos que funcionam como códigos de ética que preservam valores e sustentam a qualidade do relacionamento familiar e social. Espiritualidade pluralista não diz respeito à religião, mas sim ao entendimento de cada um tem do seu contato com a sua transcendência. Responsabilidade social, ações que originam das reflexões motivadas pelo programa de amor exigente, orientadas para o coletivo social. E como é trabalhado esse programa do amor exigente? As ações que o amor exigente tem, nós somos uma ação da prevenção, é trabalhado em grupos, por voluntários, em reuniões semanais. Para maiores informações, eu peço que vocês acessem nosso site www.amorexigente.com.br para conhecerem melhor todas as ações do Amor Exigente e todo o nosso programa de qualidade de vida. O Amor Exigentinho e o Amor Exigentim têm como público-alvo crianças e adolescentes. O nosso foco do encontro de hoje é sobre o perfil do voluntário, o papel dele no Amor Exigentinho e Amor Exigentim. Nós vamos utilizar para isso o nosso cronograma de encontros, vocês vão localizar esse cronograma de encontros nas apostilas 1 e 2, que são a apostila 1 e as oficinas de prevenção, que estão lá nas primeiras páginas. Tem o cronograma de encontros que nos norteiam, que nos orientam como trabalhar este programa de qualidade de vida, de prevenção com crianças e adolescentes. Então, nós temos todo um material que está disponível e vamos utilizar esse cronograma para nos nortear no encontro de hoje. Eusânia, como é o perfil do voluntário que vai trabalhar ali no acolhimento com os adolescentes? Boa tarde, é uma alegria imensa estar com vocês mais uma vez. A experiência que a gente tem, né? É claro que cada um tem a sua individualidade, mas o que o amor exigente passa e que tenta, né, mostrar para todos nós é que, de repente, nessas falas, nessas conversas nossas aqui, a gente possa passar um pouquinho da nossa experiência, e é isso que eu vou
passando para vocês essa minha vivência, essa minha experiência. E a Roberta me perguntando como é que é feita essa recepção, eu acho que, evidentemente, ela é muito pessoal, né? Mas ela é pessoal, mas a gente tem que colocar em mente quem é esse público que está chegando, né? Como é que ele está? Como é que ele chegou nesse almoço? Será que ele quer estar ali? Será que os pais estão trazendo? Será que eles foram encaminhados? Então, a gente meio que sabendo dessa situação, percebendo essa situação, porque eles demonstram muito isso no rostinho deles. Se estão curiosos, se estão querendo, mas tem uma coisa que a gente pode fazer, né, ao receber esses adolescentes, de forma amigável, de forma feliz, né? Porque a nossa felicidade também é algo muito pessoal, mas eu acho que os nossos olhos falam, né, dessa verdade que a gente tem, desse sentido, o quanto é especial eles estarem ali com a gente. Então, esse momento de recebê-los, o nosso olhar, o nosso jeito de cumprimentá-los, né? Às vezes eles chegam distante, não querem pegar na mão, o outro já chega abraçando. Então, esse sentimento a gente observa, vê, né, o que é que eles querem. E a gente cria, né, eu, por exemplo, os recebo ali na porta, eu não fico esperando na minha sala. Eu vou até a frente, então, se eles estão chegando com os pais, ou, né, como eles estão chegando, eu já os recebo ali na frente. Então, aí os encaminho, vão comigo e a gente vai caminhando para a sala onde a gente vai ficar. Então, esse acolhimento, essa alegria, né, de vê-los chegando naquele espaço, isso tem que ser demonstrado de alguma forma. E cada um tem essa forma, seja no olhar, seja no jeito de falar bom dia, boa noite, seja bem-vindo. Então, esse acolhimento, ele é muito importante, porque vai dar uma confiança de que a gente está feliz em recebê-los. Basicamente é isso, Roberta. Agora, e no amor exigentinho, Roberta, o que que você tem para nos dizer? Os voluntários perguntam assim: Roberta, é preciso gostar de criança para trabalhar, né, para interagir no amor exigentinho? Eu digo que a gente precisa ser autêntico. É, se eu tenho um jeito mais sério de ser, né, eu tenho que trabalhar em mim essa ludicidade, esse carinho, esse acolhimento, mas precisa estar dentro daquilo que é o meu perfil, né? Então, se eu gosto, eu não preciso, né, ser aquela pessoa, ai, que que lindinha, que fofinha, mas eu preciso ter um carinho, eu preciso ter um olhar especial. E como a Eusânia falou, eu preciso ali entender o meu papel de ser uma autoridade de uma forma positiva com as crianças. Por quê? Porque as crianças ali, elas chegam sem entender direito como é esse espaço. E eu vou ali recebê-las também, que chegam normalmente junto com os pais, com os avós, e eu já vou explicando a intenção da sala, que é um trabalho de prevenção que é feito com os princípios do amor exigente. Eu deixo muito claro que a prevenção não é um trabalho de recreação, né? E eu, com o meu jeito, alegre, acolhedora, olho para a criança e percebo, né? Normalmente eu estendo a mão e me apresento e vejo se essa criança está receptiva, né, para um abraço. Esse normalmente a gente fica até os 12 anos dentro do amor exigentinho. Então eu vejo se ele está receptivo a esse abraço, bom dia. Normalmente as reuniões são à noite. Essas crianças às vezes chegam cansadas, né? Então, é preciso ter esse carinho, essa autoridade positiva, porque elas chegam às vezes meio desorganizadas e querem correr, e querem brincar, e aí às vezes a gente precisa organizar, e eu já recebo essas crianças dentro da sala do amor exigentinho.
Então, eu acolho a criança ali junto com os pais e levo direto para a sala do amor exigentinho. Por quê? Né? Para que os pais possam participar das reuniões, tanto família quanto sobriedade, cônjuges, que são outras ações do amor exigente. Mas é muito importante esse olhar de carinho, de respeito e de entender o momento que aquela criança chega ali, né, para a gente. Então, esse perfil do voluntário é para atender tanto criança como os adolescentes, tem que ter autenticidade, tem que fazer parte daquilo que eu sou, né? Mas eu vou me ajustando de acordo com o aprendizado, não é mesmo? Eu acho, Roberta, só para acrescentar um pouquinho, que o adolescente ele é bastante ressabiado, né? O que é que eu estou fazendo aqui? E eles ficam com essa sensação até um determinado tempo, né? Eu não preciso estar aqui, isso é invenção dos meus pais, ou da escola, ou do conselho tutelar. Então, eles estão sempre muito na defensiva, né? De que não precisariam estar ali. Então, eu tenho a impressão que, assim, mostrar que aquele lugar não é um lugar de punição, no caso do adolescente, principalmente, é muito importante. Quer dizer, o amor exigente tem esse papel de educar, né? De prevenir, mas não é uma coisa de punição. Eu acho que isso é fundamental no nosso papel, né? De voluntário, né? Que a gente tenha esse cuidado, né? De não parecer que estamos ali para puni-los, né? Sim, as crianças também, elas chegam sem saber direito o que é aquele espaço. Então, quando eu falo autoridade positiva, é porque a gente vai precisar organizar, né? A gente vai precisar, muitas vezes, acalmar essas crianças e explicar o que é isso aqui, o que a gente vai fazer, qual é a ordem. Por isso que é muito importante o cronograma. E explicar, né, com carinho, né? Para essas crianças, olha, aqui a gente vai fazer tal e tal atividade, né? As crianças às vezes chegam com os pais, e os pais muitas vezes chegam no momento turbulento da vida, eles chegam ali, às vezes discutindo no caminho, aquela criança chega apreensiva, sem saber o que é que vai acontecer naquele lugar. Então, o momento do acolhimento é muito importante para a gente trazer segurança, alegria, né? Desconfigurar que aquilo ali não é uma sala de aula. Então, normalmente a gente recebe em salas, eu tiro as cadeiras, mudo o perfil da sala para eles entenderem que ali não é uma sala de aula, que ali é um outro momento, né? É um momento que a gente vai falar de outras coisas. Isso é importante. E agora a gente vai para uma outra parte muito importante da reunião, e que essa parte, ela tem um pedacinho específico, mas, na verdade, ela faz parte de toda a reunião, que é a espiritualidade. O trabalho do voluntário é um trabalho espiritual. Desde a hora que a gente recebe as crianças, os adolescentes, os pais da entrada de uma noite de amor exigente, a gente já está desenvolvendo a nossa espiritualidade. E o que a gente vai fazer nesse pequeno momento de 10 minutos, 5 minutos, dependendo do grupo e dependendo também do perfil da sua sala, é trazer essas crianças, trazer os adolescentes para um momento de interiorização. E nesse momento, o que acontece muitas vezes em alguns grupos, com alguns voluntários, é querer doutrinar as crianças de acordo com a sua própria fé. E no Amor Exigente, a nossa espiritualidade é pluralista. Nós acolhemos a todas as formas, né, de crença. Ali nós não vamos discutir isso. Esse não é o lugar, nem tampouco o propósito. Mas durante o momento de espiritualidade, a gente traz essas crianças, a gente traz os jovens, os adultos, para um momento de interiorização. Como é que a gente pode fazer esse momento de interiorização? Desenvolvendo através de histórias, tem tantas histórias, as fábulas
elas são riquíssimas em conteúdos, da gente entrar em contato com o nosso lado bom, desenvolver as nossas virtudes, a compaixão, a tranquilidade, o espírito cooperativo. Então, eu sei que talvez para as pessoas e para todos nós, eu me coloco exatamente nesse lugar que eu vou falar agora, que vive a sua religião, que tem a sua prática religiosa bem definida, fica difícil a gente encontrar caminhos para desenvolver a espiritualidade do amor exigente. Aí a minha sugestão é: procure os caminhos antes, se preparem antes, porque tem. E quando a gente começa a entender que tem várias formas da gente falar, da gente deixar as crianças em contato com esse poder superior, a gente vai encontrar muitos caminhos bonitos para desenvolver. Eu nem conversei com as meninas isso, mas uma vez eu fiz uma espiritualidade contando a história dos 3 porquinhos. Não vamos falar deles aqui, mas entre em contato com essa história e vocês vão ver que riqueza, que é uma história simples, conhecida e que a gente pode trabalhar. As crianças, a Roberta e a Eusânia colocaram aí, que muitas vezes elas chegam na sala do amor exigente, cansadas do dia a dia, muitas vezes aquela família estava numa desordem, eles viram, né, situações difíceis dentro de casa, e eles estão chegando numa sala, quem sabe um dia a gente faz um relaxamento, faz um momento onde eles possam entrar em contato, deitar com a respiração. Eu sei que as crianças amam, eu trabalho com criança. E o dia que na minha atividade, na minha atividade profissional, eu uso desse recurso, eles amam. O silêncio, ouvir o silêncio. Então, tem muitas histórias que a gente teria que ter um dia específico para falar de espiritualidade e os caminhos que a gente tem para trabalhar. Agora, Georgia, você pode, não sei se você já foi aí para outra, já. Eu pedi a Georgia para trazer essa imagem, porque é uma imagem que é da vela, e eu tenho certeza que se a gente traz uma vela apagada, a gente desenvolve nesse momento aqui um grande momento de espiritualidade. Por quê? Porque a vela apagada, ela não cumpre a sua função. A função da vela é iluminar, é a luz, é clarear, é aquecer. Se ela está apagada, ela é uma vela, mas ela não cumpre a função. E essa relação, lógico que com fogo, com vela, a gente não vai deixar isso na mão das crianças. Mas a gente pode fazer essas relações dentro de uma noite de amor exigente, de uma sala de amor exigentinho, de amor exigentinho. E quantas reflexões podem sair dessa espiritualidade? E nós somos essas velas, né? Nós somos essas velas para essas crianças. A chama que a gente leva, a nossa alegria, a nossa, a nossa vontade de que aquelas crianças possam e aqueles adolescentes possam encontrar um novo lugar, né, de vida, de viver, de se compreender como pessoa, isso já é a nossa chama, isso já é uma espiritualidade. Então, a proposta da gente é trabalhar a espiritualidade com as crianças e adolescentes sem trazer doutrinas religiosas, né, específicas. Isso a gente não pode fazer. Georgia pode mudar. Eusânia, você está sem som. Bom, a gente vai falar um pouquinho, então, da questão dos princípios. E eu penso que um pouquinho antes desse momento dos princípios, né, que a gente falou aí da recepção, da espiritualidade, eu penso que a gente tem um momento que são os esclarecimentos, porque quando a gente entra para a sala, que a gente começa a conversar com esses grupos, é importantíssimo, pelo menos com os adolescentes, eu faço muito isso, de esclarecer, né, sobre os princípios, como é que funciona, para que eles servem. Eles perguntam muito se de qual religião que é, eles ficam questionando o tempo todo, né? Eles são muito questionadores, os adolescentes, 14, 15, 16 anos, e eu acho muito bom isso. Eu acho que a gente não pode repreendê-los quando eles questionam, e às vezes a pessoa se sente agredida, né? Fala, mas o que é isso aqui, esse monte de gente? Então,
vamos levar para esse lado do aprendizado, porque é o jeito deles entenderem como é que funciona. E quando a gente chega nos princípios, a gente falar para eles o quanto é importante eles entenderem cada princípio em cada momento que a gente vai vivê-los. Então, é claro que existe uma sequência dentro do amor exigente, mas com os adolescentes acontece muito na prática eu ter que utilizar esses princípios, às vezes no momento adequado, no momento de necessidade. Então, a gente fala de todos os princípios, inclusive eu tenho esses princípios impressos na sala, porque cada princípio, quando a gente começa a falar do princípio, eu peço para um deles lerem o princípio. É bem reduzido, resumido, e eu acho que isso é uma prática bacana, porque eles já leem e aí eles já perguntam, mas o que é isso mesmo? Aí a gente pode comentar sobre o princípio. Então, se aquilo está na sala, fica mais fácil. De vez em quando eles até perguntam sobre um ou outro, e isso tem facilitado bastante o trabalho. No caso da... Por que eu disse que é um pouco diferente? Como eu já participei das partilhas e princípios com adultos e tudo, eu digo que é um pouco diferente, porque muitas vezes a gente percebe no grupo do adolescente uma necessidade muito grande da gente falar sobre um princípio que talvez a gente já tenha falado, a gente retomar este princípio, trazendo para eles a importância da gente pensar sobre aquela atitude que eles tiveram. Por exemplo, eu penso, né, que da minha vivência, nós temos 3 princípios que são muito comuns no nosso dia a dia. Um, que é o princípio o primeiro princípio básico, que é identificador, que são das raízes culturais. Esse princípio ele caminha o tempo todo com a gente na sala. O segundo princípio, que é o pais também são gente, né, o humanizador, e entra também a questão dos professores, vou explicar por que isso que eu estou colocando isso, e também o protetor, que é reconhecer os limites do outro. Esses 3 princípios, eles aparecem cotidianamente nos nossos encontros. Primeiro, a relação do adolescente com os pais normalmente são bastante difíceis, né? Eles muitas vezes não querem aceitar as regras, então aparece muito cotidianamente nos nossos encontros. Com relação à escola e professor, idem, aparecem muitas vezes essa relação difícil, onde os adolescentes não aceitam, né, regras, não aceitam que aquele professor coloque regras e que os coíbe de fazer qualquer atitude ou situação, e também os limites, né? Porque eles também não entendem muito bem aonde está o limite de cada um. Então, esses princípios, normalmente, eles caminham no nosso dia a dia. E eu faço um trabalho de falar sempre o princípio que a gente está trabalhando, mas também perceber, né, o que está acontecendo naquela situação, quando eles fazem a partilha ou trazem alguma... Como foi a semana, né, que é uma coisa que a gente sempre pergunta para eles, como foi sua semana? E aí a gente coloca uma organização na fala, porque é fundamental que tenha essa organização, às vezes eles atropelam o outro que está falando, então a gente puxa, né? Um minutinho, já já você fala, vamos falar por partes. E aí, dentro desses... Eu estou exemplificando um pouco isso, mais esses 3 princípios, porque eu tenho, nesse levantamento que eu faço no dia a dia, eles aparecem muito. E essa escuta nossa, né? E a nossa fala sobre aquilo é tão importante que eles vão para casa pensando, e muitas vezes eles trazem o resultado daquilo para a gente. Por exemplo, na escola, o que acontece? Não querem obedecer, não querem fazer uma tarefa, não querem fazer alguma coisa. Quando a gente coloca da importância deles, que aquele professor também tem as suas dificuldades, que ele também é gente, que ele também, às vezes, está cansado. Então, eu vou exemplificando isso para que eles percebam, né,
que é na prática que o princípio tem que existir. Não é uma teoria, né, que o amor exigente criou. É prático, é o dia a dia. Então, eu vou, evidentemente, dando sequência em todos os princípios, mas, quando necessário, eu resgato o princípio que já passamos, eu resgato novamente e trago para a sala para a gente conversar. Uma atividade que eu acho que é muito bacana para essa questão do princípio é fazer ou o sketchbook ou o scrapbook, são duas formas diferentes, né, de fazer. O sketchbook você trabalha com desenhos, com esboços, escritas, né? No caso do scrapbook é mais colagens. Eu prefiro o sketchbook, porque eu acho que, como eles gostam muito de desenhar, é lógico, pode ter colagem, pode ter outras coisas, mas eles gostam muito de desenhar, de pintar, e de repente você pode desenhar, pintar na sala, que é uma coisa que eu faço bastante, e recortar e colar nessas folhas e depois montar esses livros com eles, né? E eu acho que aí pedir para eles colocarem a impressão deles sobre o princípio que a gente vai estar falando, porque eles vão deixar registrado nesse sketchbook a vivência dele. Então, levei para casa, pensei sobre isso, como é que você voltou? São registros que eu acho que vai ser importante para a gente e importante para eles no seu desenvolvimento, né, no seu crescimento. Acho que é isso. E Roberta e sabe, Eusânia, que no Amor Exigentinho eu também gosto muito dessa técnica que você utiliza, né? O scrapbook é o recorte, o cola, o desenho, a contação de história com as crianças é muito importante, porque não dá para chegar na sala e fazer palestra. Precisamos pensar que o Amor Exigentinho acolhe crianças de 4 até 12 anos. Então, a contação de história, por mais que a gente diga assim, as crianças hoje não estão tão atentas, mas criança é criança, gente. Nós estamos ali para fazer o diferente. Nós estamos ali para mostrar, né, que somos diferentes daquilo que eles veem na escola, que eles veem em outros lugares. Então, eu utilizo muito a curiosidade das crianças, Eusânia. Eu levo sempre para desenvolver o princípio uma caixa fechada, e dentro dessa caixa eu vou tirando elementos que conectam com o princípio, né? É muito importante utilizar a curiosidade das crianças, a contação de história, a música, o recorte, cole, tudo isso vai ajudando a criança a vivenciar o princípio. E muitas vezes elas levam isso para casa e vão comentar com a família. Então, são valores, os princípios são virtudes, valores que a gente está ali acrescentando junto com os nossos princípios comportamentais e éticos para a criança que vai interferir na família e que a gente espera que interfira também na sociedade. E temos uma parte muito importante para que isso aconteça, que são as metas, né? Henriette. Vou tirar o meu som. Quando as crianças elas estão nas salas e os adolescentes, que é de quem a gente está tratando aqui nesse momento, vivenciando os princípios, falando, eles vão falar muitas vezes de que a criança é muito transparente. Né? A criança é muito transparente. O adulto, muitas vezes, ele vai negar coisas, vai deixar ele de falar outras nas suas partilhas, principalmente quando não tem confiança, né, no grupo. Mas o adolescente, a criança e o adolescente, eles já são muito transparentes. Eles dizem, eles não têm medo. A Eusânia está aí, a Roberta está aí, devem confirmar isso, né? E é nessas partilhas que eles trazem para a gente, para dentro da sala, e vai ser construídas as novas metas. As metas que eles vão ter para aquela semana. Se para o adulto, porque no adulto é muito difícil, quem tem experiência com sala de adulto é muito difícil os adultos virem e eles construírem suas metas
e eles elaborarem suas metas. Muitas vezes eu tenho a experiência de adulto também, e eles colocam metas que estão completamente desconexas com a própria partilha. Eles partilharam as coisas e vão colocar metas completamente diferentes. E é importante que as metas sejam dadas pela própria pessoa, porque quem vai cumprir as metas não somos nós, são as pessoas que estão ali conversando conosco, no caso, os adolescentes. E aí, como fazer com as crianças? Como fazer com os adolescentes? Como construir essas metas? E eu acredito que também as metas iniciais, no começo, quando eles ainda não têm muita vivência, e eu sei que Roberto e Evane aqui vão deitar e rolar, explicando melhor um pouquinho sobre isso, mas porque elas trabalham no dia a dia com essas crianças, com esse público, mas as metas, quando elas, muitas vezes elas precisam ser coletivas. Elas precisam ser construídas coletivamente, porque o adolescente gosta do desafio, a criança gosta do desafio. E aí, quem conseguiu, na outra semana, cumprir a meta? Todos têm a mesma. Então, gera uma energia positiva também. Então, é um recurso. E aí eu vou pedir às meninas para me ajudarem aqui, porque elas, eu sei que elas fazem isso no dia a dia. Não é esse recurso da meta coletiva, e pode funcionar bastante numa sala de Amores e Gentinho e Amores e Gentinho. Olha, eu, na minha experiência com os adolescentes, no começo do processo, né, quando a gente está ainda conhecendo o grupo, parece que eles ainda não estão confiantes, né? Isso é um processo. Com os adolescentes, essa questão da confiança no grupo, ela é um pouco demorada, né? E aí, quando entra as metas, aí complica mesmo. Para o adolescente, complica bastante. Mas aí a gente ajuda nesse sentido. Então, vamos pensar juntos, né? Até que eles passem a ter um pouco mais de confiança, tal. A partir disso, menina, eles cobram da gente. Ou a gente não vai ver a meta se a gente cumpriu? É tão interessante, porque você está pensando assim, nossa, não, vou fazer mais no final, né, da reunião. Não, ó, e a meta? Quando eles cumprem, eles querem passar para o grupo assim, sabe? Olha, eu cumpri, eu fiz. Então, isso acaba sendo um processo, né, desse desenvolvimento deles dentro do grupo. É interessantíssimo isso. Eu acho que é uma maturidade que eles vão adquirindo e buscando essa responsabilidade que a gente passa para eles e que acaba no desenvolvimento, no crescimento nosso, no nosso trabalho, eles demonstrando mais interesse. Mas não é fácil no começo, não. Ô, Roberta, e os pequeninos? As crianças com 7, 8 anos, elas têm uma compreensão, mas tem as crianças de 4, né, que estão na sala. Como é que funciona a elaboração dessas metas? Então, a gente, no início, né, é como a Eusânia falou, precisa se formar um vínculo. As crianças, por isso que é importante a autoridade positiva, a gente utilizar o cronograma a nosso favor, porque precisa, a rotina vai ajudar essas crianças a terem confiança e a entenderem que as coisas acontecem em uma ordem. Temos o lanche, a questão do lanche. Cada grupo tem a sua característica. Tem grupos que, como o meu, que fazem o lanche no início. Tem grupos que fazem no meio. Tem grupos que fazem ao final. Então, com as crianças pequenas, a partilha, ela acontece a todo momento. Enquanto a gente está desenvolvendo os princípios, enquanto a gente está falando ali na contação de história, tem a questão das metas, né? Que as crianças, quando elas entendem a tarefa, a meta, aquilo que ela vai cumprir, o comportamento, o para que é aquilo. É para melhor, é para você, né? Você é importante e elas querem. Então, elas apresentam as metas e normalmente a gente coloca um crachazinho nas crianças e dentro do crachazinho a gente escreve a meta para ela não esquecer.
ou coloca um desenho daquilo. Eu uso muito recursos visuais, imagens, recortes de revista, para elas escolherem, identificarem qual é o comportamento que eu vou melhorar. Então, eu vou guardar os meus brinquedos, eu vou ser mais organizada com o meu material, eu vou colaborar melhor em casa com a mamãe. Então, tem aqueles desenhos, elas colocam atrás do crachá e, durante o desenvolvimento do trabalho, seja ali no lanche, seja desenvolvendo princípios, seja no momento da partilha, as metas começam primeiro. Então, elas não têm dificuldade também quando elas entendem o para quê e que elas querem mostrar. E muitas vezes as crianças têm mais facilidade de entender a meta e trazer do que os adultos até. A partilha dos sentimentos, como é, Eusânia, com os adolescentes? Bom, é uma outra questão que a gente tem que ficar bastante sensível a cada palavra que eles disserem. Eu penso que a gente tem que ter uma atenção e uma escuta, isso eu falei da outra vez, né? Uma escuta com o coração, uma escuta com o olhar, né? O seu comportamento, o jeito que ele está naquele dia. E quando eles falam, às vezes, uma frase dessa partilha, às vezes ela tem um significado maior do que muitas frases. Então, essa atenção a essa partilha, ela é fundamental. E muitas vezes, nós, voluntários, temos que provocar algumas situações. Às vezes eu faço muito isso. Como eles contaram algumas coisas que aconteceram, né, que foram ou em casa ou na rua, muitas vezes eu resgato aquilo e, e pergunto: como é que você se sentiu? Como é que você está? Você conseguiu pensar melhor sobre isso? Sabe aquela situação em que você foi tirado da sala de aula? Como é que você se sentiu? Então, às vezes é preciso ter uma provocação maior nesse sentido, porque eles são um pouco mais fechadinhos, né? Mais introspectivos. Mas uma coisa que eu percebo que é interessante, isso que a Roberta falou é fundamental. A partir do momento que eles passam a ter esse vínculo, essa confiança com a gente, eles vão trazendo situações muito mais facilmente para a partilha. E interessante também uma observação que eu tenho: se o grupo é maior e se esse grupo passa uma confiança para o todo, eles também têm mais facilidade para se expressar. Então, por isso que é importante ter os pares, né? Ter ali 5, 6, 7, 8 adolescentes, porque a gente, com o vínculo, com o sigilo, isso a gente fala toda reunião sobre o sigilo, isso é uma coisa que a gente carrega muito dentro do grupo dos adolescentes. Por quê? Porque a gente sabe que no dia a dia pode haver uma brincadeirinha, né, daquilo que foi dito na sala. Isso acontece muito, a gente sabe, né, a gente que é professor sabe que acontece muito isso. Então, essa questão da partilha, a gente, quando eles vão fazer a partilha, é importante que a gente retome a questão do sigilo. Olha, gente, é isso, o que falar aqui vai ficar aqui, a gente retoma sempre isso. E a partir do momento que eles estão confiantes, que eles criaram vínculos com a gente, isso passa a acontecer de forma muito mais efetiva, muito mais cotidianamente. Então, e é dali que a gente tira as questões que a gente vai discutir, né, no dia a dia, preparar o nosso encontro na semana seguinte. Eu procuro sempre fazer isso. Por exemplo, tem a Thais, que é uma professora que a gente fica juntas normalmente, então a gente, pelo WhatsApp, a gente discute as questões nossas para a gente ter na semana que vem, na semana seguinte, uma postura, né, diferente de alguma situação. Então, essas conversas entre os pares, eu acho que é muito importante, se a gente tem esses pares, né? Eu só queria complementar, Roberta, que
já acho que eu coloquei uma vez isso aqui. Dificuldades a gente vai vivenciar sempre. Eu acho que isso em qualquer situação, a gente vai ter dúvidas, a gente vai ficar insegura, né, com algumas situações, mas eu penso que uma das coisas que a gente vai crescendo com eles, vai também tendo mais maturidade, e principalmente durante a partilha, fazê-los entender e aceitar as dificuldades, né? Conhecendo, reconhecendo o seu erro, o seu fracasso, que todo mundo tem, as perdas, desenvolvendo essa maturidade emocional, que isso é aos poucos também, nós não podemos cobrar deles isso nessa faixa etária, e isso vai contribuindo com essa formação, né, da sua identidade por meio dessas pequenas situações, às vezes uma frase que a gente leva, uma frase escrita para eles lerem. Eu faço muito isso, de levar frases mesmo para eles lerem, e aí a gente comenta. Eu acho que isso vai criando oportunidades, né, de caminhos mais alegres, mais bonitos. Às vezes eles chegam muito tristes para nós, sabe? E aí eu procuro construir com eles coisas assim muito alegres, sabe? Não é que eu fico pulando na sala, não é nada disso. Mas eu brinco, eu faço eles rirem, sabe? Eu acho que isso é um papel que a gente tem que ter dentro da sala. Eu não sei se é porque eu gosto demais de adolescente, gosto muito de criança, mas o adolescente me instiga bastante, sabe, gente? Eu fico curiosa para saber como é que eles vão resolver aquelas questões. Então, eu me envolvo profundamente com eles. A Eusânia já respondeu aí. Então, é preciso gostar de interagir com adolescentes, ter aí o jeito. É muito importante essa parte de autenticidade dentro do nosso papel como voluntário. Então, é preciso gostar de criança? Eu não preciso ter, né? Mas eu preciso gostar. E assim como a Eusânia interage, gosta, tem uma paixão por adolescentes, eu tenho pelas crianças, né? Então, eu amo demais aquilo que eu faço. E é muito importante o respeito, o companheirismo entre os voluntários que estão trabalhando. Essa conexão é muito importante. Eu sempre falo do Dream Team, né? Ter um time dos sonhos. Você ter uma equipe que tenha, se você tem mais jeito com o adolescente, você fica então com a parte dos adolescentes, eu fico com as crianças, mas eu me interesso para aprender, né? O quanto eu já aprendi aqui com a Eusânia, com o jeito, com as palestras dela, com aquilo que ela traz para a gente de conhecimento sobre os adolescentes. Mas é muito importante que a gente interaja entre os voluntários e tenha um respeito à autenticidade de cada um, o respeito e também a questão do sigilo com as crianças. A gente precisa respeitar aquilo que elas falam. A gente, no momento da partilha, vai direcionando como aquilo vai acontecer, né? Então, respeitar a fala de um, às vezes ter que interromper e dizer agora é a vez do próximo falar, e elas vão entendendo. Mas a gente precisa ficar atento ao comportamento não verbal. Aquilo que é colagem, aquilo que é desenho, que ela vai se expressar a partir disso. Então, ter um registro, né? Nós, no nosso grupo, Eusânia, temos o grupo de WhatsApp, mas também temos um caderno onde nós anotamos. E temos aí a questão do sigilo com as crianças e entre nós voluntários. Nós não ficamos comentando o que acontece ali na sala, né? Porque tem a questão das famílias, pode surgir conflitos. Então, é muito importante a postura do voluntário diante daquilo que ele está ouvindo. Das crianças também, a gente precisa entender que a gente não vai ter resposta para tudo, que a gente não vai poder resolver tudo. A gente tem um programa que nos ajuda, que nos norteia. E é por isso que é importante também a gente ter aí outras parceiros que a gente possa indicar,
em caso de necessidade, quando a gente ouve uma partilha que a gente precisa interferir. A gente precisa ficar atento também quanto a isso. Pode passar, Jorge. Nós temos todo um material, o voluntário, do amor exigente, do amor exigentinho, do amor exigentim. Eu posso dizer com certeza, porque já participei de outros voluntariados, o voluntário mais bem preparado, que tem maior material e apoio possível. Então, nós temos esse material para o trabalho, para que o voluntário se capacite, que é o FAD, que está lá no YouTube, com essas gravações, as rodas de conversa, modelos de reuniões do Educaê, que está lá, para formar o voluntário. Tem a apostila do Educaê, tem a apostila, que é o programa de qualidade de vida, né? Tem a capa preta, que é esclarecedora, faz parte do conjunto de material para a capacitação do voluntário. Pode passar, Jorge, por favor. Do amor exigentinho e amor exigentim, nós temos também o material. Nós temos 2 apostilas que estão esse cronograma que nós estamos aqui hoje falando mais, aprofundando melhor cada um desses passos do cronograma, oficinas de prevenção, e nós temos o FAD, que tem as gravações, inclusive essas rodas de conversa que estão sendo gravadas estarão junto com esse material. Então, vocês estão amparados, ali tem modelos, tem exemplos de cada princípio, vocês vão entender muito melhor e se aprofundar e estudar o nosso material, que é completo, eu posso dizer, é completo. Bom, Eusânia. tem algumas lembranças aí para a gente ficar um pouquinho atento, né? Aqui em Araraquara, a gente tem um contato grande, né, com o Conselho Tutelar, com a promotoria, né, da criança e do adolescente. Então, é importante que a gente conheça um pouco essas leis, né, que a gente tem que estar atentos, porque como a gente está trabalhando com crianças e adolescentes, é importante saber os seus direitos, né, até onde a gente pode ir e os cuidados que a gente tem que ter, né? Por exemplo, se você vai fazer alguma coisa diferente, tirar foto, por exemplo, o amor exigente orienta que não é para tirar, de jeito nenhum. Mas vamos dizer que vai ter um evento, não sei, por exemplo, aqui em Araraquara a gente faz um evento de final de ano, de Natal e tal. E às vezes ali pode acontecer de alguém tirar fotos, então tem que ter alguns cuidados com isso, né? Você precisa estar atenta para não ter nenhum tipo de problema legal aí no futuro, né? Outra coisa que eu acho que a gente precisa ficar conhecendo, né, que existem também esses programas socioeducativos do Estado, né, ou do próprio município. Então, como é que funciona? Às vezes chegam para a gente adolescentes nessa situação, conhecer um pouco quais são essas substâncias que estão aí hoje na roda, né, rodando entre eles. Então, esses conhecimentos, eu falei na outra palestra, na nossa roda, e o quanto é importante a gente conhecer, porque eu sei que lá na nossa sala, de vez em quando, eles chegam com uma novidade. Ah, você viu isso? Você sabe que tem isso? Eu fico assim, né, ouvindo, atenta, e depois eu vou procurar saber o que é exatamente. Eu me lembro quando surgiu essa questão do K9, né, que era uma coisa assim meio nova para a gente. O que acontece? Eu fui procurar saber como é que era, como é que isso chegava até os adolescentes. Como eu sou do COMAD aqui, que é o Conselho Municipal Antidrogas, a gente tem uma ação muito grande junto com o município na cobrança
de bebidas alcoólicas para menores, porque faz-se muitas festas e muitas vezes o município não tem esse cuidado né, de evitar que se venda bebida alcoólica para menores. Então, a gente fica atento, a gente cobra, a gente tem a polícia, que faz parte do grupo, a gente tem várias pessoas, inclusive as secretarias que fazem os eventos. Então, esse tipo de atenção, eu acho que se a gente pode participar, se a gente pode estar atento e colocar, eu acho muito importante. É isso aí, Roberta. E conhecer também a questão do ECA, né? A gente que trabalha com as crianças, é muito Sim. importante a gente conhecer ali, pegar o estatuto, ler, se atualizar, né? As autorizações para estarem na sala, a gente precisa ter essa documentação. A gente recebe as crianças na sala, mas a gente precisa ter as autorizações, né? Dizendo que o responsável, os pais, né, que são responsáveis pelas crianças que estão ali com os voluntários dentro da sala. E preparar o ambiente para receber as crianças, porque a gente precisa ter em mente que somos voluntários, né? E estamos responsáveis ali por aquelas crianças, por aqueles adolescentes que estão com a gente. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento para se preservar, para cuidar, né? Para que o que aconteça ali na sala, a gente não seja responsabilizado. A gente recebe criança, né? Pula, a gente não fica sozinha na sala, é importante ter mais de 2 pessoas por faixa etária dentro da sala, mas a gente tem que se atualizar. O que é esse movimento que nós estamos fazendo? É um movimento de capacitação contínua dos voluntários que trabalham dentro do Amor Exigentinho, o Amor Exigentim. Então, a gente precisa estar atenta, a gente precisa, que às vezes você vai acolher, leva as crianças para a sala e começa as atividades e pode escapar isso. E se acontece alguma coisa, o voluntário, o grupo é responsabilizado. Então, é muito importante a gente ter esses protocolos, cumprir direitinho essas autorizações, para que a gente não venha lá na frente ter problemas e ser responsabilizados, né, por algum evento que aconteça na sala. Nós vamos abrir agora para interação ou vamos fazer a oração da serenidade primeiro? Vamos abrir para interação, Roberta. É que eu tinha mudado ali, já era oração, por isso que eu voltei, tá? Mas nós vamos para a interação, e aí ao final a gente faz a oração e a nossa música. Bom, esse momento, então, é o momento que todos nós vamos poder tirar as dúvidas. Lembrando que nós estamos gravando esse evento, então são perguntas relacionadas ao tema, ao perfil do voluntário, né? Aquilo que a gente falou sobre a importância do cronograma. Se vocês têm alguma dúvida a respeito disso, querem fazer algum comentário a respeito do tema, agora está com vocês. Podem levantar a mão e a gente vai colocando em ordem. Um de cada vez, gente. Um de cada vez. Podem fazer as perguntas assim, tranquilamente. Nós não vamos dar senha. Não, não, de jeito nenhum. Contamos aqui que todos são voluntários, todos conhecem um programa do Amor Exigente. Então, Roberta, eu vou fazer uma pergunta para eles, tá? Certo. A pergunta é: a gente não conseguiu explicar nada ou vocês entenderam tudo perfeitamente que não tem uma dúvida? Quem é que vai nos ajudar aqui? Eu ia perguntar. Meu nome é Odaleia, né? Eu sou voluntária aqui em Santo André. E o que vocês estão falando? Eu sou leiga, gente, não sou professora, sou só uma voluntária que gostaria de trazer o Amor Exigentinho aqui para o grupo. O que vocês estão falando? Ele é para sala de aula, quando na escola tem
uma sala é colocado, né, na sala de aula o Amor Exigentinho ou no grupo, porque se é no grupo, por exemplo, voluntário é escasso, né? Se eu tenho se eu tenho criança de várias faixas etárias, eu só tenho um voluntário para ficar. E aí, como que eu faço? Posso fazer uma adaptação? Daleia, nós estamos falando aqui, no começo tem o guarda-chuva, né? Que Uhum. tem ali onde a gente pode ficar, onde pode estar o Amor Exigentinho. Mas hoje nós trouxemos o exemplo como subgrupo, como acontece como Tá. subgrupo de amor, entendendo que isso pode ser dentro de uma sala que tem outras ações. E aí, respondendo a tua pergunta, ter um voluntário só para trabalhar vai limitar a faixa etária, né? Porque se você atende a faixa de 4 a 6 anos, não pode ser um voluntário só, né? Porque Uhum. as crianças são dinâmicas, são atividades que tem que se interagir, uma quer ir no banheiro. Então, assim, um voluntário não tem como a gente fazer. A gente sabe da escassez de voluntários, mas pelo menos uma dupla. E aí você limita a faixa etária. De 4 a 6, precisa ter mais atenção, precisa ter mais voluntários. Então, a gente pode fazer de 7 a 9, de 9 a 13, de 13, que aí o Amor Exigentinho, a 17, e aí a gente vai, de acordo com a possibilidade do voluntário, adaptar a faixa etária, né? Se você tem 3 voluntários, dá para colocar a faixa etária de 4 a 6 anos, 7 anos, junto. Então, um voluntário só é muito difícil conseguir. Um voluntário só, ele vai fazendo sensibilização e chamando outros voluntários. Mas no caso, se são poucos, porque aqui no meu grupo ele não aparece criança. Eu vi em outro grupo que tinha várias crianças. Mas se são poucas crianças, tipo 2 ou 3 crianças, que seja, porque normalmente são idades assim, bem próximas, né? Mesmo assim, não poderia? Por exemplo, um de 7, um de 8 e um de 10, né? Estão na Bem mesma próximo. faixa, sim, estão Oi? na mesma faixa, de acolhimento. Na apostila E não você vai pode ver, extrapolar, seria tipo de 4 e de 10. Assim não sim, poderia. Aí não. também está bem diferente, né? Mas assim, com idade próxima e não teria Sim, problema. está dentro de 7 a 12 anos, está dentro da faixa, né? Ah, tá. Eu Então achei que era de 2 em 2, de a gente 4 a tem 6, de 8 a 10. sim, a Então, gente tipo, tem de essa 7 a 12 anos possibilidade, poderia. sim. Ah, Aí, mais um voluntário, e aí tem que ver a quantidade de crianças. É preciso sim. ter muito bom senso e lembrar que somos responsáveis ali pela atuação. Então, 2 crianças, um voluntário consegue de 7 a 9 anos, são crianças que entendem melhor, que têm mais facilidade para a organização, ok? Mas é preciso estar sempre sensibilizando e trabalhando em dupla, pelo menos. Mas é possível sim, Leia, começar com ir atendendo essas crianças que vêm chegando. Alguém mais tem alguma pergunta? Sandra está com o áudio aberto. Nós temos muitas questões aí sabemos que o voluntariado não é fácil. Quando as pessoas dizem assim, trabalhar com amor exigentinho, né? Quem está acostumado ali com um grupo de família
Fala assim, dá muito trabalho. Não tem crianças. Mas às vezes não tem crianças porque a gente não vai lá na frente do grupo de família para falar que tem esse programa de prevenção, que é preciso trazer as suas crianças, fazer a sensibilização, mostrar o nosso trabalho, mostrar a importância do nosso trabalho. Então, não é fácil ter voluntários, mas se nasce na gente e o desejo é o chamado, somos nós, né? E aí nós vamos, cada reunião, chamando as pessoas e vamos sensibilizando, e quem está aí dentro das suas salas, que está em igreja, que está em alguma comunidade, você vai informando, você vai falando a respeito da importância, né? Porque a família, muitas vezes, ela está ali focada na questão do problema instalado. Eles não têm ainda esse olhar para a criança e o adolescente. Para mim, esse é o meu chamado. Meu chamado é esse. É para despertar o olhar dessas pessoas para, se nós acolhemos adultos, né, que nós temos a possibilidade e precisamos acolher essas crianças que estão nessa família, né, e que essa família não está enxergando essa necessidade. Então, esse é o nosso chamado, de estar ali buscando, demonstrando, fazendo as sensibilizações, chamando no grupo, colocando cartazes, dizendo, olha, aqui nós temos a sala de Amor Exigentim, o Amor Exigentim, tragam suas crianças, tragam seus adolescentes. Meninas, vocês querem complementar com mais alguma coisa? E o banner do Amor Exigentim? Nós estamos, toda essa parte de comunicação, né? Nós estamos organizando isso, junto com a reformulação, a atualização da primeira apostila, e isso vai vir, os banners, mas nós somos voluntários criativos, nós podemos fazer esse banner, né? Utilizar lá o logotipo do Amor Exigentim, o Amor Exigentim, e fazer esse convite, né? E colocar nas nossas reuniões. Nós temos disponibilizados todos os slides das nossas rodas de conversa, que são materiais para vocês utilizarem depois. Por isso que nós fazemos questão de fazer essa linha do tempo, para que vocês tenham isso como material. Tem lá o logotipo do Amor Exigentinho, vocês podem entrar em contato conosco, e nós vamos disponibilizar o logotipo, e aí vocês podem imprimir os cartazes, né? Mas nós teremos, viu, Aurélia, nosso material. Já estamos, né, Roberta, em revisão aí da apostila, o trabalho não para. A gente começa a revisão, dá um stop para organizar a roda de conversa. Segunda-feira a gente está na revisão de novo, até organizar a próxima, enfim, né? Essa intenção da equipe em promover, como a Roberta disse, essa capacitação constante dos voluntários, porque muitas vezes as pessoas têm um receio de começar, né, e sem saber por onde seguir depois, né? Não tenham esse receio, porque vocês não estão sozinhas, né? Vocês já têm aí um grande material, um material muito rico, então façam sensibilizações, angariem os voluntários. A gente tem grupos, né, de pessoas que estão aqui que já estão fazendo, né? A Irá tem a experiência lá de Belém, que eles conseguiram voluntários e agora tem uma escala, né, dos encontros. Isso facilita muito, porque aí as pessoas se organizam, né? Então, o que a gente não pode é não fazer, né? A gente tem que pensar na prevenção. Como eu disse lá no curso do Soltanier, cuidar do futuro é fazer prevenção, não podemos deixar para depois, né? E como diz o Luiz Fernando, pais, acordem, cada vez mais temos menos tempo. Então, a nossa responsabilidade é grande. Sim,
Trabalhamos o tempo todo, gente, para que essa roda de conversa aconteça, é uma falando com a outra, por isso que eu digo para vocês, se reúnam, é maravilhosa, nós nos reunimos enquanto equipe Amor Exigentinho em 2020, no meio daquela pandemia, né? Nós estamos ainda nos conhecendo presencialmente, e fizemos as gravações e estamos aí atualizando as apostilas, fazendo essas rodas de conversa exatamente para isso, para sensibilizar as pessoas da importância que é o trabalho com as crianças e com os adolescentes. Os pais estão dormindo, os avós também estão dormindo. Somos nós que recebemos o chamado para despertá-los, para chamá-los, né? Como a Henriette falou na espiritualidade pluralista, nós somos a vela acesa, querendo iluminar, querendo trazer essa chama que aquece, que acolhe, que ilumina, que mostra. Nós somos essa vela. E é para isso que nós estamos aqui num sábado, né? Às 3h16 da tarde, querendo ser essa vela que ilumina, querendo ser, tendo vontade de ir à frente desse trabalho. Não tenham medo, não tenham receio, né? Vocês têm a equipe que está aqui pronta para auxiliar vocês. Contem também com aquilo que vocês já conhecem do programa Amor Exigente, de como esse programa atingiu e melhorou a vida de cada um de vocês. Então, essa vela, essa chama, ela precisa estar acesa no nosso coração, sem medo. Como dizia nosso querido Padre Haroldo, medo de nada, só amor, só amor. Alguém tem mais alguma pergunta? Pergunta não, posso só fazer na verdade, um testemunho. Eu queria agradecer vocês. Eu estou aqui mesmo para aprender um pouco mais sobre capacitação. Acho bem legal. Eu sou professora aposentada e tal, mas eu gosto muito de criança, dar bola para os pequenos. Na verdade, eu trabalho com língua, né? Trabalhava com inglês desde os pequenininhos e eu gostava demais de trabalhar com os pequenos. Com adolescente, eu sempre falei, não resolvi minha adolescência ainda. Então, Então, eu acho muito lindo esse trabalho, muito bonito mesmo. E agora a gente está tentando voltar ao presencial dentro de uma escola, e então eu estou já assim meio querendo ficar mais alerta para ver o que que a gente pode fazer, como é que a gente pode se abrir para esse trabalho. Eu acho lindo demais, muito bonito, muito importante. Principal, gente, é super importante, né? Lógico. E é isso, mas o meu problema também aqui, sou em Jundiaí, né? É que nós temos pouquíssimos voluntários, né? Muitos poucos. Nosso problema é voluntariado mesmo, sempre. E o meu grupo está voltando ao presencial com 2 voluntários. Então, 2,5, vai, uma pessoa que vai assim, tá nos ajudando. Então, é a nossa função na verdade, eu estou aqui para me enriquecer, para aprender com vocês e parabenizar vocês, gosto demais desse trabalho. Eusânia, nossa, muito bom, muita boa participação dela, parabéns, obrigado. Roberta, conheço, Jorge, meninas boas, hein? Muito legal. Parabéns para vocês, quero agradecer. Obrigada, Muito gente. obrigada, Branca, muito obrigada. Nós fazemos esse trabalho com todo o amor do nosso coração, com toda a chama acesa aí. E me identifico, Branca, nós retomamos da pandemia, eu tinha 6 voluntárias dentro do Amor Exigentinho, cheguei a ter 8 voluntárias, com uma escala maravilhosa, né? E voltamos no presencial com 1,5 voluntária. Estamos ali, equilibrando e buscando apoio para continuar, para de novo acender essa chama, para que ela fique forte como ela era, né? Então, ali é o trabalho, gente, é incansável, é contínuo. Nós estamos aqui buscando isso, buscando essa questão de disputar o nosso trabalho com as crianças e adolescentes com a tecnologia, né?
As crianças têm esse acesso à tecnologia dentro das escolas. Então, na contação de história, elas são crianças mais dispersas, porque elas estão muito acostumadas com os estímulos que elas têm, a questão do vício em telas. Nós precisamos fazer a diferença. Então, para fazer aquele momento de encontro, para a contação de história, a gente tem que, fazer a criatividade acontecer, para trazer a atenção, para puxar essa criança para a realidade, para trazer ela para a colaboração, para a cooperação, para sensibilizar os voluntários, dizendo, sim, vocês são capazes de fazer. Vocês têm dentro de vocês a sabedoria, vocês têm dentro de vocês a vontade de fazer a diferença. O voluntário do Amor Exigente, ele é diferenciado, gente. Não é à toa que o Luiz Fernando fala que é o grande tesouro do Amor Exigente. Então, onde que nós vamos encontrar esses voluntários? Dentro do próprio Amor Exigente, dentro da escola, falando, mostrando. Por isso que nós temos as camisetas, nós temos as rodas de conversa que são gravadas, para a gente poder, olha esse trabalho aqui, compartilhar, para motivar as pessoas, para dizer, olha, se a gente não cuidar, vocês estão preocupados com cigarro eletrônico, com as substâncias, com, né, a questão da Cracolândia, se a gente não cuidar agora, isso nunca vai acabar. Se a gente não fizer a prevenção, qual será o futuro? Nós não podemos nos conformar, nós não podemos aceitar. Nós todos temos dificuldades, estamos aqui superando essas dificuldades. E vamos conseguir, porque a gente está plantando sementes que talvez nós, né, vamos ver crescer lá no futuro, mas temos a certeza de que esse programa funciona, que ele dá certo e que ele salva vidas. Essa certeza nós temos. E é o recomeço, é a alegria de poder voltar e falar desse programa que nos motiva, que nos eleva, que nos fortalece para dizer sim, nós podemos e vamos conseguir. Mais alguma pergunta? Roberta, no chat, a Sandra Barros, ela colocou assim, como posso me comportar se um dia for me relacionar com crianças, né? Ela tem interesse em saber. Então, na realidade, seria as capacitações, né, que nós já temos, conhecer tudo que nós já temos disponível, viu, Sandra? Nós temos o Educaê, lá no FAD Educaê, no YouTube, temos o FAD Amor Exigentinho, tem as apostilas, tem as rodas de conversa que estão ficando gravadas, estão ficando disponíveis. Tudo isso vai nos preparando, tá? E não tenha medo. Não tenha medo. A prática vai vir com a atuação. Se ficar esperando estar pronta para começar, não vai começar nunca. Então, assim, aproveite todo o material que há disponível, né? Se na sua cidade tem um grupo, tem pessoas que têm interesse também, forme um grupo de estudos, a gente sempre orienta, forme um grupo, estudem o Educaê, né? Assistam rodas de conversa juntas, e vão discutindo, né, dando a opinião de vocês, o que aquilo marcou em vocês, o que chamou a atenção, para a gente poder começar. Comecem, tá? Dá certo, funciona. Vou fazer 10 anos já de Amor Exigente, e todo o cronograma que eu vou montar, ainda tem aquilo, né? Ai, será que, como é que vai encaixar, como não vai encaixar, quantas crianças vão vir, se não vão vir, se vai vir adolescente, se não vai, eu me preparo para os dois, né? Para cada faixa etária. Então, assim, essa insegurança que é nossa, né? Mas a gente tem preparo, a gente tem um material riquíssimo que nos orienta, que nos fortalece para essa caminhada. E vai com medo mesmo, vai com friozinho na barriga, mas vai preparada,
vai com essa chama acesa no seu coração, porque se ela está acesa e você está com a disponibilidade, nós temos todo o material para preparar você para quem vai chegar, para a criança, para o adolescente que vai chegar e que você vai ter na mão o material para trabalhar e a disposição e a tua chama acesa para iluminar aquele que precisa. Georgia? Alguém levantou a mão, a Adriana levantou a mão. Quer fazer alguma pergunta? Oi, Roberta, tá conseguindo me ouvir? Estou te ouvindo. Então tá bom. Não, na verdade eu só queria colaborar, né? Porque assim, eu sou professora e há 28 anos já, aqui em Santa Catarina. E eu conheci o Amor Exigente, mas foi porque um familiar, né, fazia uso de substância e a gente foi convidado para participar das reuniões. Tá, aí assim, ó, como então, todo esse tempo sou professora, a impressão que dá é que a gente sabe lidar com as crianças e os adolescentes, né, Eusânia? Mas é que com o passar sei lá, dos anos, as informações são outras. Chegou uma época em que, ali só para a Sandra ficar tranquila, né? Chegou uma época que parece que eu não sabia mais dar aula, porque assim, ó, quando eu iniciei há quase 30 anos atrás, se a gente gritasse com as crianças, pronto, elas obedeciam e então gritar era a solução. Daí depois isso foi passando, gritar já não adiantava mais. E aí começou o inverso, se a gente gritasse com as crianças para que elas obedecessem, ou com os adolescentes, eles agora processam o professor, né? Então, assim, e aí veja que o Amor Exigente foi muito providente na minha vida, porque além de ajudar o familiar, me ajudou a ser uma profissional melhor. E a educação física, veja, ela lida com o físico, né? E a gente não se preocupa muito com o cérebro, com a inteligência, porque o nosso é trabalhar a musculatura, fortalecimento dos ossos e assim vai, para manter a pessoa ativa, né? Mas os jogos e as brincadeiras, elas precisam, assim, de muita explicação de que valor, de que atitude, de que consequência vai ter se não tiver uma alimentação adequada. Então, veja, veio só somar, né? E eu juntei tudo aí, e eu tô com tudo isso, assim, comigo, sabe? Então, quando a Sandra diz que ela tem medo de lidar com criança ou adolescente, na verdade, né, qualquer idade é bastante complicado, porque as informações mudam e agora com as tecnologias, né, a comunicação ela passou a ser assim muito influente, ao mesmo tempo a gente às vezes não consegue dizer o que tem que ser feito, porque o outro não está entendendo, ele não está nem ali, né, com o que você quer dizer. Então, assim, ó, esse aprendizado todo dia, né? E cada dia estando melhor e não, ó, eu preciso rever isso, eu preciso rever aquilo, não está funcionando desse jeito. Então, assim, as crianças me veem, eles dizem assim, tem teatro hoje tem teatro. Até os grandes, quando eu chego no ensino médio, às vezes que eu vou na sala ver se algum aluno tá, se o outro não tá, de vez em quando eu faço isso, né? Eu vou lá na sala e digo, fulano tá aí. Daí eles, tem aula com você hoje, eles dizem, sabe? Mas por quê? Além do trabalho físico, eu adicionei, né, assim, os princípios, os valores, porque eu não consegui colocar o amor, um grupo dentro da minha escola que eu trabalho lá. O nosso grupo aqui de Mafra, ele é numa outra escola do município, que eu não trabalho nela, né? Eu só sou voluntária daí no programa. Mas nas minhas escolas que eu trabalho, então eu já tentei, eu não consegui, sabe, ainda que a direção me deixasse colocar um grupo lá, mas eu acho que isso é com o tempo, né? Então, é isso, né? Esse querer deles
estar junto com a gente, porque a gente não está ali só para talvez passar exercício, a gente está ali para contar uma história, e, né, então tudo isso ajuda. Então, só para a Sandra que estava com medo ali, bem tranquilo, e se a gente não sabe hoje, provavelmente até amanhã a gente já vai saber como lidar. É isso. Muito obrigada pela O sua sonho é colocar na participação. grade curricular, né, o Amores e Gentinha, né? Meu sonho é colocar em todos os lugares, que todos os Isso. lugares tenham. Esse é meu Mas sonho. olha, a gente tem falado uma coisa assim, muitas vezes a gente fica assim nessa ansiedade, eu preciso levar na escola, na escola. E até inclusive a Bernadette nas palestras dela tem falado muito, vamos trabalhar bastante com os adultos primeiro, né? Principalmente com os pais, com os professores, que se a gente conseguir tocar os pais, tocar os professores, por si só, eles vão começar a incorporar isso. Porque não adianta a gente colocar na grade se aquela pessoa não vivenciar aquilo, né? Para ter o encantamento e para ter a conexão, seja com a criança, seja com o adolescente, né? Com o adolescente mais ainda, né? Ele tem que perceber que aquela pessoa vive aquilo, né? Então, por isso a importância da gente vivenciar o programa. Para isso a gente tem que conhecer, tem que sempre estudar, sempre participar de tudo que a gente tem aí disponível de compartilhar conhecimentos para a gente colocar isso na nossa vida, porque depois a gente consegue, com certeza. Eu acho que Araraquara tem uma experiência muito importante, não sei se todo mundo tem conhecimento, né? Mas eu fui secretária de Cultura aqui e, na época, nós entramos com uma solicitação de implantação desse programa nas escolas de educação infantil. E foi uma luta assim muito grande, sabe? Nós, né, eu como era secretário, eu tinha condições de participar das reuniões com o prefeito, essa coisa toda, e toda reunião eu colocava, eu cobrava, porque a gente entrou com a proposta, mas eles meio que esqueciam. Aí Maria Lúcia, a nossa promotora Noemi, fizemos uma equipe assim muito forte e conseguimos implantar. Hoje, muitos professores já fizeram a sua preparação, já fizeram o curso de preparação. Hoje, ele é aplicado em praticamente, eu não sei se todas as escolas de educação infantil, mas quase todas as escolas de educação infantil em Araraquara, não só professores, mas todos os profissionais que trabalham, né, na escola. Então, isso foi baseado num projeto que foi desenvolvido em Tumbiara, Goiás, que também deu muito certo, né? E Araraquara já há muitos anos que está com esse programa implantado aqui. E agora a gente está sendo solicitado para fazer na saúde. Essa semana a gente vai ter uma reunião para conversar sobre isso. Então, assim, nós queremos nas escolas, nós queremos que todos os grupos de amor exigente acolham a prevenção, façam as sensibilizações, porque é a partir daí que vão surgir os voluntários. É falar, é divulgar, né? Então, esse é o nosso trabalho. Essa chama que está em nós e que nós vamos procurar passar e iluminar outras pessoas, né? Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês nesse sábado, a contribuição de cada um de vocês, que nos motiva também a continuar trabalhando incansavelmente para que esse programa do Amor Exigentinho, do Amor Exigentim, chegue às crianças e adolescentes e famílias que precisam. Agradecer a nossa equipe maravilhosa, esse Dream Team que eu tenho, que é um time maravilhoso. São parceiras que eu aprendo toda segunda-feira, que é nosso dia de reunião, com elas, com cada uma delas, com a expertise que cada uma tem. Minha gratidão a cada um de vocês que estão aqui participando, né? Ao Padre Haroldo, Dona Mária, que trouxe tudo isso, começou tudo isso, ao Amor Exigente, a todos os voluntários, que assim como nós, temos esse chamado, essa vela acesa, querendo iluminar e aquecer outras pessoas.
Vamos para a nossa oração da serenidade, encerrando essa roda de conversa com muita alegria, né, e com muita gratidão. Então, eu agradeço, né, mais uma vez a participação de todos vocês, porque se estamos aqui é porque acreditamos que somos capazes de fazer a diferença, né? Então, vamos, nesse momento, serenar os nossos corações, vamos procurar elevar os nossos pensamentos e, unidos num só propósito, que é esse propósito de salvar vidas, vamos fazer a nossa oração da serenidade. Eu seguro a minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para distinguir umas das outras. Força, fé e alegria. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Gratidão. Boa tarde. Até dia 21 de outubro, de novo. Até dia isso 21. mesmo. Vou pedir para o Eu vou Thiago à próxima. divulgar. Eu vou Nós colocar. vamos tocar a nossa música, que é o nosso lema aí do amor exigente, aquilo que é do amor exigentinho que a gente acredita. Pra gente, um beijo. Obrigado. Ontem um menino que brincava me falou. Hoje é semente do amanhã. Para não ter medo, esse tempo vai passar. Não se desespere, Nunca pare de sonhar. nunca se entregue, Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. E virá Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. o que será. Tem um menino que brincava me falou. Hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá. Um grande abraço. Um abraço para vocês. Gratidão. Ou com Deus. Tchau, gente. Tchau. Força, Bom final de fé. semana. E alegria. Força, fé e alegria. Alegria.